Era uma vez uma pequena comunidade chamada Vale da Paz. Era formada de seres muito pequeninos e queimados de sol, com grandes tufos de cabelos encaracolados, as mãos pequeninas e ágeis e os olhos muito luminosos. Tinham uma característica única: eram muito sorridentes. Parece que a paz habitava dentro deles, e não no vale. Viviam em grandes habitações azuis em formato de cone, e a ponta de suas casas eram tão brilhantes quanto seus olhos. Todas as casas estavam ligadas por uma espécie de fio energético, assim como os olhos de todos eles, estavam interligados em um campo magnético gigantesco. Tinham uma vida muito simples, a mais simples que se pode imaginar. Plantavam raízes, legumes, frutas, faziam trabalhos manuais com fibra de coco e folhas. Havia entre eles apenas um ritual. Antes do pôr do sol, se reuniam na frente de suas casas. Faziam uma grande roda. Sentavam-se e davam as mãos. Observavam o pôr do sol. E depois que escurecia, uma grande fogueira se formava no meio deles. Nesse momento, porém, eles estavam de mãos dadas e olhos fechados. Eles acreditavam que aquela fogueira era o próprio sol se escondendo na terra. Ao invés da fogueira crescer, ela decrescia e ia se tornando cada vez menor, mais branda, até se tornar faíscas de fogo. Quando a fogueira estava alta, não se podia ouvir nada. Mas, quando ela ia decrescendo, eles começavam a ouvir um som melodioso, uma bela canção. As faíscas ressoavam harmonicamente em seus ouvidos, mas elas iam diminuindo, decrescendo, até que se tornassem uma única faísca de fogo, a menor de todas. Dessa faísca vinha uma voz suave, já muito conhecida deles. Era por ela que todos os dias eles se sentavam ali para ver o pôr do sol. Era por ela que eles se agrupavam, que eles se davam as mãos, que eles acreditavam nesse ritual. Porque essa voz, ela tinha algo para eles. Algo para lhes entregar. Algo para compartilhar com eles. Nesse momento, os olhos deles estavam sem brilho, apagados. Todo o brilho estava nessa faísca, na pequena faísca menina. Ela dançava no meio deles antes de lhes contar a história. E ela era tão brilhosa, mas tão brilhosa, que mesmo de olhos fechados, eles podiam vê-la nitidamente. Ela não tinha corpo, ela era luz. Ela era um corpo de luz. Ela estava de um lado e logo já estava do outro. Ela estava na terra e logo já estava no topo das casas. A dança era uma espécie de quebra-gelo entre eles. Naturalmente, eles se levantavam ainda em círculo e dançavam junto com a faísca menina. Quando a faísca menina eclodia com força, como um foguete para os céus, e descia como uma estrela cadente e caía na terra,
Eles sabiam que a dança havia terminado e que a história iria começar. Então eles se sentavam e apenas escutavam. Nesse momento já estavam com os olhos abertos e com parte do brilho deles retomado. Nesse momento, tudo parecia mais real e menos mágico. A faísca menina não era apenas uma faísca. Ela tinha um corpo. E esse corpo estava visível para todos. No entanto, como ela havia caído de muito alto na terra, era uma terra arenosa e clara. Metade clara, metade escura. Como se fosse um lugar que ainda estava em transformação. Como o mar virando deserto, ou um deserto virando mar. Então, nesse momento, eles podiam ver a menina no meio deles. Era uma menina bem pequena, magrinha, de rosto miúdo, cabelos encaracolados, cheios de tufos, assim como os deles. Mas sua pele era amarela, amarela como a faísca de fogo, como o sol. Nesse momento, ela estava sentada, com as pernas unidas, passando a mão em cada uma de suas feridas, tirando a terra por de cima delas. Sim, ela estava machucada por causa da queda. Eles se perguntavam entre eles se ela não poderia contar a história sem ter que cair de tão longe, de tão alto, sem ter que se machucar. A resposta era que não. Ela não poderia contar-lhes história alguma, enquanto não se revelasse para eles, não se desnudasse diante deles, não mostrasse a eles as suas fragilidades, as suas dores, as suas feridas. Quem era realmente? Não eram histórias quaisquer. Eram histórias reais, esquecidas há muito tempo, que passavam entre eles como feixes de luz, sem que eles percebessem o tempo todo. As histórias não eram dela. Ela apenas reunia esses feixes, montava-os e lhes contava a história unida, a história de uma maneira que eles pudessem entender. Antes de começar a história, ela sempre escolhia um dentre eles, dentre esses seres morenos e pequeninos, e de tufos de cabelos encaracolados. Apesar de ter um corpo, ela ainda era luz, muita luz. Era um corpo luz, dourado. E esse ser ficava responsável por fazer sombras ao redor deles. Enquanto ela contava a história, ele fazia as imagens. Era algo muito lindo de se ver. Era o momento mais precioso daquela comunidade. Depois que a história se acabava, a menina ia novamente se tornando uma faísca. O seu corpo ia se desmaterializando, perdendo forma, até se tornar um ponto de luz, de fogo. Então ela pousava na mão do fazedor de imagens, de sombras, e ali adormecia, tornando-se cinza,
Era um fogo, porém, que não queimava, que não doía. Todos então iam dormir. E antes que o sol raiasse, eles estavam de pé novamente, em roda, para ver o dia nascer. Então cada um ia para o seu afazer. Alguns iam para a plantação, outros aravam, teciam, coziam. Durante esse tempo, ainda na mão do fazedor de imagens, a menina cinza, na mão do fazedor de imagens, de vez em quando ainda tomava o seu brilho habitual. E logo ela se transmutava no afazer daquele que a detinha nas mãos. Se o pequeno ser moreno, de tufos de cabelos encaracolados e olhos brilhantes, estivesse fazendo um pão, ela então se transformava naquele pão. Ia para a mesa e se transformava na mesa, no pássaro que comia as migalhas caídas no chão, na árvore onde pousava o pássaro, na sombra que fazia a árvore, e da sombra tomava corpo, e o corpo era a menina. Uma menina normal, uma menina comum, tão comum como qualquer um deles. E ela não estava mais na mão do fazedor de imagens. Ela havia corrido como um rio, como um feixe de luz, e estava entre eles, mas eles não a reconheciam. Ela era um deles. E pode ser que ela trabalhasse na plantação, tecendo tapetes, cortando lenhas, construindo casas. A verdade era que a maior parte do tempo, a menina faísca, a menina luz, a menina contadora de histórias, ela não era contadora de histórias. Ela não era luz, ela não era faísca, ela não era nada disso. Ela era somente mais um entre eles. E essa era a grande parte da história. A grande parte da história era que ela fingia não ser quem era. E isso fazia parte do ritual da história. E eles sabiam disso, porque eles a procuravam o tempo todo. Mas eles nunca a encontravam, a não ser quando ela quisesse se mostrar para eles. Como luz, ela podia ser qualquer coisa. Ela podia ser uma flor, ela podia ser uma árvore, uma planta, um sofá, uma casa, um sapato, um vestido, uma caixa de madeira. Durante todo o dia, ela se transmutava em todas as coisas possíveis. Ela era tudo, menos ela mesma. Era somente quando eles se reuniam, o sol se punha, a escuridão descia, e ela se mostrava na fogueira e decrescia até aparecer para eles, tal como era. Somente depois de sua dança, depois que ela alcançasse os céus e caísse com tudo e se machucasse na terra. Era somente depois de tanta beleza, de tanta dança, de tanto canto, de tanto esplendor, de tanta luz, de tanta ascensão. Depois da queda, era somente após ela se mostrar frágil para eles, impotente, desnuda, machucada, visível, alcançável, tocável, vulnerável.
é que ela podia ser quem era. Ela podia ser sincera, ela podia contar uma história. Não se pode contar uma história sem ser verdadeira. Todos sabiam que a menina Luz odiava ser vista de dia, odiava ser reconhecida na rua. Por isso ela se transmutava, ela saltava de um objeto a outro, como a luz salta de um lugar a outro, corre entre uma planta e uma pessoa, e a terra e o topo de uma casa. Ela nunca parava, ela nunca era reconhecida, ela nunca era tocável. Ninguém podia segurá-la, amarrá-la a um canto, domá-la. Ninguém entendia a luz. Porque ela, a menina Luz, quando ela era uma partícula, quando alguém podia reconhecê-la, então ela logo virava uma onda e fugia. E se transformava em outra coisa. Mas nesse momento agora em que ela está caída no chão, machucada, cheia de terra, da terra mista, da terra escura e da terra clara, aí qualquer um deles pode sair de sua roda e alcançá-la, e segurá-la, e machucá-la mais ainda do que ela está. Mas por alguma razão eles continuam em seus círculos, respeitando esse ritual diário dela. E aos poucos o brilho dos olhos deles vão voltando a si. E a menina Luz vai desaparecendo na mão daquele que vai ficar com ela até o outro dia. Há quem diga que a menina Luz se divide entre os olhos deles, por isso eles brilham. Há quem diga que ela nunca existiu, ou que tem existido, mas que ela seria apenas as histórias deles, recontadas e recontadas de N maneiras. Não importa, o Vale da Paz não existe mais, nem os brilhos nos olhos deles. A grande transformação realmente aconteceu naquele terreno. Ele foi pavimentado. Os topos das casas não brilham mais. Há quem diga que as casas são muito menores ou muito maiores e que nem todos eles possuem casas. Há quem diga que não existem pães para todos, nem terra para todos plantarem. Não por falta de terra, mas por falta de luz nos olhos. Quando a luz dos olhos deles se apagaram, eles começaram a correr apressados de um lado para o outro. Já não tinham tempo para histórias. Já não se reuniam, já não se davam as mãos. Há quem diga também que na última vez que a menina Luz foi vista, alguém dentre eles na roda se levantou e a alcançou. Lembrando que não havia nenhuma regra para que eles não fizessem isso. Não havia proibições entre eles. Eles simplesmente não tinham vontade de fazer nenhum mal, porque ali era o Vale da Paz e a paz habitava dentro deles. Mas de algum modo, alguns deles foram perdendo o brilho dos olhos. A menina Luz foi roubada, morta, desaparecida. E o Vale da Paz era só um nome, pois não havia paz dentro deles.